Minha mãe soltou a braba, dizendo que quem quisesse casar comigo teria que pagar 50 contos, e minha irmã saiu espalhando isso para todo mundo. Que meu irmãozinho, apesar de ser um pouco gordinho, um pouco moreno e um pouco baixinho, ainda assim era um ótimo marido. Ao ouvirem isso, as amigas dela surtaram e fugiram de mim como o diabo da cruz. Até que um dia, um homem lindo e de traços delicados apareceu no salão de festas com a Sue Van Hool. Naquele momento, as amigas dela enlouqueceram. É esse o irmão que você disse, que era um pouco gordinho, um pouco moreno e um pouco baixinho. A Sue Van Hool é famosa por ser super protetora com o irmão e tinha medo que as amigas dela ficassem de olho em mim. Por isso, ela sempre dizia para todo mundo que eu era baixo, feio e pão duro. O que fez com que eu nunca tivesse namorado ninguém desde que me tornei adulto. Meus pais adotivos viviam preocupados. Afinal, que tipo de esposa você quer encontrar? Quem quiser casar com meu maninho precioso, vai ter que cuidar melhor dele do que eu, para começo de conversa. Naquela hora, eu só queria me esconder no abraço dela. Por isso, ela não viu meu rosto corado de vergonha. Ela não sabia que era a pessoa que eu amava. O que eu sentia por ela não era algo que a sociedade aceitaria facilmente. Por isso, eu sempre escondi muito bem meus sentimentos. Até a noite em que fomos descobertos. A mulher que sempre me mimou com todo o carinho do mundo me deu um tapa pela primeira vez, gritando, sem vergonha. No dia seguinte, ela anunciou o noivado com meu melhor amigo. Não se esqueça de vir ao meu casamento com o Jinian. Depois de ler isso, eu chorei até não ter mais lágrimas. Foi nesse exato momento que uma agência de busca por parentes me ligou dizendo que tinham encontrado meus pais biológicos. Então, tomei a decisão de ir embora. Eu liguei para meus pais biológicos, do outro lado do oceano. Pai, mãe, eu quero morar com vocês no exterior. Ao ouvir isso, meus pais do outro lado da linha choraram de emoção. Que maravilha, Xiao Yu! Se não fosse por aquele terremoto, nossa família não teria ficado separada por tantos anos. Nós vamos te buscar para levar para casa agora mesmo. Senti uma tristeza amarga no peito. Respirei fundo para acalmar as emoções que vinham com tudo. Me deem mais uns 15 dias. Eu ainda tenho que resolver umas coisas. Assim que eu terminar, eu vou. Claro, claro. Nós fomos bobos. Afinal, a família Su cuidou de você por tantos anos. Ouvimos dizer que sua irmã mais velha, principalmente, te mimou desde pequeno. É bom você se despedir direito deles. Ao ouvir o nome da Su Van Hool, meu coração estremeceu. Aos 6 anos, um grande terremoto me separou dos meus pais. No fim, uma organização me encaminhou para ser adotado pela família Su. A família Su é uma daquelas famílias ricas e tradicionais. O pai e a mãe Su viviam ocupados com seus negócios. Apesar de terem me adotado, eles não me davam muita atenção. Em vez de dizer que fui criado pela família Su, a verdade é que fui criado pela Su Van Hool. Quando eu tinha 7 anos e tinha medo de trovão, ela me abraçava e cantava canções de ninar, até eu dormir. Aos 10, quando eu ficava com vontade dos lanches e brinquedos dos meus colegas, ela esvaziava a cantina inteira, me transformando no príncipezinho que todo mundo invejava. Aos 14 anos, peguei um resfriado e tive febre. Quando desmaiei em casa, foi ela que correu para cima e para baixo para me trazer água quente e me deu o remédio na boca, pouquinho a pouquinho. Tudo o que eu queria, ela era sempre a primeira a conseguir e trazer para mim. As pessoas por aqui sempre tiravam sarro, dizendo que ela era um grude comigo. Mas ninguém sabia que, naquelas incontáveis noites em que só tínhamos um ao outro, eu já tinha me apaixonado pela Su Van. Mas eu não ousava me declarar para Hool. Só me atrevia a registrar secretamente o que sentia por ela no meu diário. Ou desabafar com meu melhor amigo, Song Jingnian. Mas eu nunca imaginei que o Song Jingnian contaria isso para Su Van Hool. De repente, a Su Van Hool invadiu meu quarto, com uma cara séria, e encontrou aquele diário. Ela o rasgou em 1000 pedaços e jogou os restos em cima de mim. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela bateu a porta e saiu. Desde então, ela dava um jeito de me evitar. E mesmo que a gente se encontrasse por acaso, o olhar dela para mim era gelado. Frio como gelo, como se estivesse olhando para um estranho. Tentei pedir uma explicação, mas dei de cara com a Su Van Hool prensando Song Jingnian contra a parede, aos beijos. Acho que talvez o destino já tivesse decidido o final de tudo, e decidido que eu e a Su Van Hool não tínhamos chance.
Estava destinado que todos esses anos na casa da família só não passavam de um sonho. Agora, era hora de eu voltar para o meu próprio caminho. Então, tomei uma decisão. Decidi voltar para minha verdadeira casa. E decidi deixar para trás os sentimentos que nutri por tantos anos pela Suvanhoo. Naquele dia, desci as escadas bem cedo, vendo meus pais adotivos me chamando animadamente. Para o café da manhã, eu sorri docilmente, me aproximei e sentei ao lado deles. Então, contei a eles que encontrei meus pais biológicos e que decidi ir para o exterior para encontrá-los. Isso é ótimo! Mamãe fica muito feliz que você tenha encontrado sua verdadeira família. Você já contou para sua irmã? Eu travei. Contar para Suvanhoo? Agora que ela só pensa no Song Jingnian, que diferença faz contar ou não? O que você queria me dizer? Virei-me bruscamente e vi a mulher parada na porta. Nada, não. Irmã, você voltou. Ao ouvir aquele tratamento que não escutava há tanto tempo, os passos da Suvanhoo pararam, e ela não pôde deixar de me lançar um olhar profundo. Quando foi que eu parei de chamá-la de irmã? Aos 18 anos? Aos 15? Ou ainda antes? Agora, eu voltei a chamá-la de irmã. O olhar da Suvanhoo se tornou profundo. Ela me encarou por um bom tempo, como se sentisse que algo em mim havia mudado. Depois de um longo momento, ela finalmente baixou os olhos. Desviando o olhar, ela se aproximou, colocou o presente que trazia na mesa e disse com indiferença: Mãe, pai, estes são os presentes que o Jingnian comprou para vocês. Ele disse que é uma pequena lembrança e espera que vocês gostem. Gostamos, gostamos. Os presentes que o Jingnian nos dá são sempre tão bons. Você já agradeceu a ele por nós, Vanhoo? Da próxima vez que for visitar a família do Jingnian, leve aquela lata de chá preto que está no armário. E se tiverem tempo no fim de semana, convide ele e os pais dele para virem aqui em casa. Isso era claramente um convite para discutir o casamento. Sentei-me à distância, observando-os em silêncio, e uma onda de solidão me invadiu. Cravei as unhas na palma da mão e logo as soltei. Naquele momento, senti claramente mais uma vez que eu era apenas um estranho aqui. Mas, no futuro, eu não precisaria mais me preocupar com essas coisas. Pensando nisso, levantei-me calmamente e fui em direção ao meu quarto. Ao ouvir o movimento, a Suvanhoo, que estava conversando com os pais, ergueu o olhar. Ela só viu minhas costas desaparecendo atrás da porta. Será que é impressão minha? Desde que ele voltou até agora, ele só disse uma única frase. Isso não parece em nada com o jeito dele de antes. De tarde, eu peguei meu registro de residência e fui na delegacia fazer a transferência. Assim que desci as escadas, vi o Song Jingnian. Ele estava sentado ao lado da Suvanhoo, sorrindo enquanto a observava descascar uma tangerina. Os dedos longos e finos de Suvanhoo descascavam a fruta com agilidade, tirando cada um daqueles fiozinhos brancos. Ela pegou um gomo e o levou até a boca de Song Jingnian. As bochechas de Song Jingnian foram corando. Ele olhou para ela e, dócil, mordeu a tangerina que estava na mão dela. Suvanhoo deu uma risadinha. Depois, pegou um lenço de papel da caixinha ao lado e limpou com delicadeza o canto da boca dele. Está doce? Song Jingnian fez que sim com a cabeça, pegou um gomo e ofereceu para Suvanhoo. Prova você também. Vendo aquela cena íntima dos dois, eu desviei o olhar em silêncio e fui em direção à porta. Xiao Yu, eu me virei. Vi que ele acenava para mim. A Vanhoo está de folga hoje, combinamos de ir ao parque. Você não quer vir com a gente? É o encontro de vocês, não quero atrapalhar. Somos todos da mesma família, que mal tem em atrapalhar? Eu ainda tenho umas coisas para resolver. Deixa para a próxima. Ao me ouvir recusar de novo, o sorriso no rosto de Song Jingnian congelou. Xiao Yu, você ainda está com raiva da sua irmã mais velha por eu ter ficado com ele? É por isso que não quer sair com a gente? A pessoa de quem eu sempre gostei foi você. Como assim fiquei com ele? Essa frase fez as orelhas de Song Jingnian ficarem vermelhas. Suvanhoo deu uma risadinha e se jogou nos braços dele. Se ele não quer ir, deixa pra lá. Azar o dele. E foi assim que cada um seguiu o seu caminho. Eu me despedi dos dois educadamente. Me virei e fui em direção à porta. Depois de resolver a transferência do registro,
Saí da delegacia e fui para o clube de corrida. No escritório, uma parede inteira estava coberta com as honras que ganhamos, e também com fotos de várias competições. Olhando para tudo aquilo, meus olhos se encheram de emoção e saudade. Não imaginei que a despedida viria tão de repente. Meu mestre entrou e deu um tapinha no meu ombro. Olhando para o mestre que esteve comigo por 10 anos, o nó na garganta que eu tinha acabado de engolir voltou. Apertei a palma da minha mão e respirei fundo. Mestre, eu vou me mudar para o exterior. Meus pais biológicos me encontraram. Quero morar com eles fora do país. Mas isso é uma ótima notícia. Então, depois que for para o exterior, você vai continuar correndo. Correr sempre foi o meu sonho. Eu não vou desistir assim tão fácil. Vou continuar no futuro. Então você já vai embora agora. A maior competição do país está prestes a começar. Desta vez, você tem uma grande chance de ser a campeã. Eu já conversei com meus pais. Vou resolver as coisas por aqui primeiro, depois eu vou. Ainda falta meio mês, dá tempo certinho de competir desta vez. Só então meu mestre pareceu aliviado e deu um tapinha no meu ombro. Continuei conversando com ele por mais um tempo. Apenas bem mais tarde, eu peguei minha bolsa e fui para casa. Mas, quando abri a porta, descobri que o Song Jinin ainda estava lá. Prestando mais atenção, percebi que eles estavam discutindo os preparativos do casamento, os modelos das roupas e dos vestidos de noiva. Tinha tanta opção que eu fiquei perdido, então pensei em deixar o Xiaoyu me ajudar a decidir. Afinal, somos melhores amigos há tantos anos e ele conhece meus gostos. No momento em que eu disse isso, eu tinha acabado de entrar em casa. Xiaoyu, seu cunhado está quebrando a cabeça com isso. Que tal nestes dias você ir com ele escolher as coisas do casamento? Eu olhei para o Song Jinin. O canto dos olhos dele se abriu em um sorriso, mas no instante em que nosso olhar se cruzou, o sorriso se tornou uma provocação. Eu baixei o olhar, pensei um pouco e recusei. Desculpe, não tenho tempo. Ainda tenho coisas para resolver no clube. Eu só tenho mais 15 dias. Antes de partir, tenho muitas coisas para deixar em ordem. Não tinha como eu acompanhar o Song Jinin nas compras. Mas assim que terminei de falar, o clima ficou pesado na mesma hora. Seu melhor amigo vai se casar. Você não pode deixar suas coisas de lado um pouco? Está decidido. Amanhã mesmo eu vou lá e peço uma licença para você. Se ele usasse sua posição de mais velho para me forçar a tirar uma licença, que direito eu teria de recusar? Ouvindo isso, um sorriso amargo surgiu no canto da minha boca e não disse mais nada. Nos dias seguintes, eu não tive escolha a não ser deixar tudo de lado e me dedicar de corpo e alma a acompanhar Song Jinin na escolha das coisas para o casamento. Eu pensei que ele só precisaria escolher algumas coisas no shopping, mas eu não esperava que ele me arrastaria do sul ao norte da cidade. Desde algo grande como um vestido de noiva, até algo pequeno como uma taça de vinho, ele queria que eu decidisse tudo. Toda vez que eu sugeria que ele mandasse alguém perguntar para Su Vanhou, ele respondia de um jeito estranho. Perguntar para sua irmã para quê? Sua irmã é uma mulher muito ocupada. Além de me dar dinheiro, ela não entende de mais nada. Já você entende o que eu quero. Da última vez que pedi para ela me ajudar a escolher as alianças, ela simplesmente mandou um armário inteiro de anéis para minha casa, dizendo para eu escolher o que quisesse. Ele reclamava para mim, mas seus olhos estavam cheios de uma ostentação que ele não conseguia esconder. Eu ouvi em silêncio, sem ter a reação que ele esperava. Justo quando Song Jinin ia dizer algo, ele de repente viu de relance a mulher na porta. Vanhou, por que você veio? Eu levantei a cabeça e o vi correr e se jogar nos braços da Su. Vanhou. Você não disse que ia ao templo na montanha, fora da cidade, rezar por bênçãos? Eu tirei metade do dia de folga para vir te buscar. O Xiaoyu tem me acompanhado esses dias. Que tal vir com a gente? A Su Vanhou nem sequer olhou para mim. Apenas pegou as coisas que haviam comprado e foi saindo. Com o som distante e contínuo dos sinos, a névoa densa começou a se dissipar. A paisagem montanhosa do lado de fora do templo também se revelou para todos nós. Eu andava de cabeça baixa, olhando atentamente para o caminho de pedras sob meus pés, saindo passo a passo. O que é isso? Uma voz repentina interrompeu meus pensamentos.
Levantei a cabeça e vi o Song Jinyan parado em frente a uma árvore bode, observando atentamente as plaquinhas de desejo penduradas nela. Desejo que Xiaoyu seja sempre feliz e que cada ano seja melhor que o anterior. Que Xiaoyu tenha muitas bênçãos nesta vida, sem doenças ou desastres, e que todas as pessoas que ele encontrar sejam boas. Que o meu menino, Xiaoyu, esteja seguro dia e noite, ano após ano. Fiel, Su Vanhou. Mas, enquanto eu olhava para essas plaquinhas de desejo, meu coração tremia um pouco, e meus pensamentos foram se distanciando cada vez mais. Por causa daquele grande terremoto, minha saúde nunca foi boa. A cada 3 dias eu tinha uma doença pequena, e a cada 5 dias, uma grande. Para que eu melhorasse logo, a Su Vanhou vinha ao templo toda semana para pendurar uma fita de desejos por mim, rezando para que eu ficasse bem e seguro. Eu não imaginava que, depois de tantos anos, a Su Vanhou tivesse pendurado tantas. E agora, esses desejos ainda estão pendurados na árvore, mas eu e a Su Vanhou nunca mais poderemos voltar a ser como antes. O relacionamento de vocês dois é ótimo, hein? Até parece que eu sou o intruso aqui. Song Jinyan não aguentou mais, sua expressão ficou fria e ele se virou para ir embora. Não seja bobo, que intruso o quê? Você é meu marido, ele é só o meu irmão. Se você não está feliz, eu mando alguém tirar tudo isso. Dito isso, Su Vanhou virou a cabeça e ordenou a seus acompanhantes que arrancassem todas as fitas de desejo da árvore. Uma por uma, as fitas de desejo caíram no chão, foram pisoteadas sem cuidado e sujas de lama. Logo, a árvore foi preenchida com novas fitas de desejo, todas com declarações de amor que Su Vanhou escreveu especialmente para Song Jinyan. Só então Song Jinyan voltou a sorrir. Ele me lançou um olhar vitorioso. Fazendo isso, o Xiaoyu não vai ficar com raiva? Um irmão não é tão importante quanto um marido. Com isso, Song Jinyan ficou todo feliz. No caminho de volta, ele não desgrudou de Su Vanhou. Eu estava no banco de trás, fechei os olhos, e quando ia descansar, o carro de repente acelerou bruscamente. Abri os olhos, e quando ia perguntar o que aconteceu, um estrondo enorme soou de repente. O carro perdeu o controle. Atravessou a barreira de proteção e capotou várias vezes, até que finalmente parou, preso em uma vala, na montanha. Minha cabeça bateu com força no encosto do banco, e minha visão escureceu. Quando recuperei a consciência, vi que eu estava preso no assento, com o braço perfurado por um galho de árvore. Ao meu lado, estava Song Jinyan, também desmaiado. Ele não parecia ter nada grave. Apenas desmaiou com o susto. No banco do motorista, Su Vanhou reagiu rápido e foi a primeira a quebrar a janela. Ela conseguiu sair do carro. Cambaleou algumas vezes até conseguir se firmar. Olhou para mim, sufocando de dor, e para o Song Jinyan desmaiado. Ela hesitou apenas por um instante antes de colocar Song Jinyan nas costas. Vou levar o Jinyan primeiro, depois mando alguém vir te buscar. Dito isso, sem nem olhar para minha expressão, ela o carregou e saiu apressada, como se tivesse medo de que qualquer coisinha acontecesse com ele. No momento em que ela decidiu me abandonar, eu disse a mim mesmo que nunca mais choraria por ela. Daquele dia em diante, eu viveria apenas para mim. Mas, enquanto estava sozinho, preso pelo carro no vale, não pude deixar de me lembrar do terremoto daquele ano. Naquela época, eu também fiquei soterrado nos escombros. Na escuridão, debaixo da terra, não havia mais ninguém além de mim. Fiquei preso por 3 dias e 3 noites. Depois, fui adotado pela família Su. Todas as noites eu sonhava com aqueles dias do terremoto, e chorava de soluçar debaixo das cobertas. Naquela época, a Su Vanhou sempre corria para o meu quarto e me abraçava forte. Não tenha medo, meu bem. Sua irmã está aqui. De agora em diante, não vou deixar que nada de mal te aconteça. Mas agora, eu apenas assisti, impotente, enquanto ela se afastava cada vez mais, até desaparecer completamente da minha vista. O céu ficava cada vez mais escuro. Eu esperei, mas a Su Vanhou não apareceu. Dei um sorriso amargo, juntei minhas últimas forças. Ignorei a dor e saí rastejando de debaixo do carro com dificuldade. Então, cerrei os dentes e arranquei o galho enfiado no meu braço, com toda a força. Depois, comecei a me arrastar para longe, pouco a pouco.
Eu não sei por quanto tempo me arrastei. Finalmente, consegui chegar na estrada e desmaiei de vez. Quando acordei novamente, percebi que estava numa cama de hospital, com a mão coberta por uma grossa camada de gaze. Minha última lembrança era de ter sido salva por uma pessoa de bom coração que passou por ali. Mas desde que fui internada até agora, a Su Van-ho não veio me ver nenhuma vez. Ouvi de uma enfermeira que ela estava cuidando do Song Jingnian. Ele só teve ferimentos leves, mas ela alugou um andar inteiro do hospital só para que ele pudesse descansar em paz. Ao ouvir isso, olhei instintivamente para o meu próprio braço, todo enfaixado. Lembrei-me daquele ano em que fui internada por causa de um simples resfriado. A Su Van-ho também agiu como se fosse o fim do mundo, sem sair do meu lado por um segundo. No dia em que recebi alta, muitos amigos vieram me buscar, inclusive uma garota que já tinha se declarado para mim. Olhando para as flores que ela me entregou, meu primeiro impulso foi recusar. Mas a garota me interrompeu, meio sem jeito. Xiaoyu, não pense besteira. São só flores para comemorar sua alta. Eu sei que você vai embora em breve. Eu só quero que você fique bem de agora em diante. Ao ouvir isso, fiquei paralisada por um instante antes de agradecer. Mas assim que me virei, vi a Su Van-ho parada na porta. Pelo que eu me lembrava, ela raramente se irritava. Mas naquele momento, seu rosto estava completamente sombrio, encarando as flores em minha mão com um olhar frio como gelo. Em seguida, ela se virou e foi embora. Fiquei um pouco confusa. Não entendia por que ela estava tão brava, mas não pensei muito sobre isso. Assim que cheguei em casa, coloquei o buquê num vaso. De repente, bateram na porta. Apoiando-me na parede, caminhei lentamente e abri a porta do quarto. Ao abrir, a Su Van-ho apareceu na minha frente. Desde que ela descobriu o que eu sentia, nosso relacionamento virou um gelo. A Su Van-ho nunca mais tinha batido na porta do meu quarto. O que ela queria agora? Mal abri a boca para falar quando a Su Van-ho me puxou para um abraço. O gesto súbito, inesperado me fez recuar alguns passos. No dia seguinte, quando saí do quarto de hóspedes, vi a Su Van-ho vindo em minha direção com a testa franzida. Por que eu estava no seu quarto? Vendo que ela não se lembrava de absolutamente nada da noite anterior. Quando eu ia falar, ela me interrompeu friamente. Foi você que me levou para lá, não foi, Xiaoyu. Eu já disse que entre nós é absolutamente impossível. Além do mais, eu vou me casar. Você ainda não desistiu? Fiquei paralisada. Então, abaixei a cabeça e não disse nada. Afinal, de que adiantaria falar? Gostar dela é o meu pecado original. Aos olhos dela, tudo que eu faço agora é errado. Vendo que eu estava de cabeça baixa, com os olhos vermelhos, e sem dizer uma palavra, a respiração de Van-ho ficou um pouco pesada. No momento em que eu ia me aproximar, uma voz masculina e suave veio de fora. Van-ho! Ele disse, entrando. Ela abriu um sorriso para abraçá-lo, mas de repente sua expressão congelou. Como você machucou o canto da boca? Não foi nada. Acho que foi um mosquito que me picou. Ele disse, tocando o próprio lábio instintivamente. Então, ele me lançou um olhar profundo. Durante os dias que se seguiram, eu não encontrei mais a Su Van-ho a sós. Ela estava ocupada acompanhando Song Jingnian, e eu tinha que focar no meu treinamento. Um dia, eu estava no autódromo, me preparando para entrar no carro e treinar quando meu mestre apareceu de repente com a Su Van-ho e o Song Jingnian para fazer as apresentações. Este é Song Jingnian, um piloto que a senhorita Su fez questão de trazer para a equipe. Vamos todos dar as boas-vindas a ele com uma salva de palmas. Em meio aos aplausos, o mestre olhou para mim, que estava mais afastado do grupo, e disse, Xiaoyu, de agora em diante, dê uma força para o Jingnian. Depois da apresentação, o mestre, todo respeitoso, levou a Su Van-ho e o Song Jingnian para cuidar da papelada. No instante em que a porta se fechou, todo mundo começou a cochichar. Ouvi dizer que o Song Jingnian tentou entrar no nosso clube antes, mas foi recusado por não ter técnica suficiente. Tinha que ser a senhorita Su. Bastou uma palavra dela para ele entrar assim, na maior facilidade. Lembro que na nossa época, a gente teve que ralar muito para conseguir entrar. Não dá nem para comparar. Os comentários invejosos vinham um atrás do outro.
Por um instante, meu olhar ficou perdido. Ninguém conhece melhor do que eu a Su Van-ho. Ela é uma pessoa fria e de princípios, sempre foi a mais correta de todas. Apesar de ter muito poder, ela nunca usou seus privilégios. Mas agora, pelo Song Jingnian, ela abriu uma exceção pela primeira vez. Parece que ela gosta mesmo dele. A partir daquele dia, Song Jingnian entrou para o clube, e eu me tornei seu veterano. Seguindo as ordens do mestre, eu o ensinei com toda a seriedade. Mas o Song Jingnian não gostava de receber ordens. Ele sempre fazia tudo de qualquer jeito, e ainda por cima vivia arrumando desculpas para não treinar. Dessa vez, ele sumiu de novo antes que eu pudesse impedi-lo. A única coisa que pude fazer foi ir até a janela para chamá-lo. Mas, assim que olhei, vi a Su Van-ho. Não fiquei olhando. Apenas fechei a janela tranquilamente e voltei a treinar. Cheguei em casa muito tarde. E logo vi a Su Van-ho, parada no portão da frente. A expressão no rosto dela era sombria, indecifrável. Parecia que ela estava me esperando. Assim que me aproximei para perguntar o que tinha acontecido, ouvi sua pergunta ríspida. Xiao Yu, você pode parar de pegar no pé do Jingnian o tempo todo? Se você não gosta dele, é só falar. Eu já estava exausto. E depois de ouvir essa frase dela, uma onda de emoções complexas me atingiu de uma só vez. Mágoa, tristeza, impotência. Não precisava nem adivinhar para saber que Song Jingnian tinha ido aumentar as coisas para ela. E inventado um monte de mentiras. Eu não expliquei nada, apenas passei por ela e entrei no meu quarto. A partir daí, eu peguei mais leve com o Song Jingnian. Peguei bem mais leve. Isso só fez o Song Jingnian ficar ainda mais convencido. Todos os dias ele só vinha ao clube para bater o ponto e ia embora. Os outros ficavam indignados. Quando queriam tirar satisfação com ele, eu os impedia, balançando a cabeça. Esta é a vida do Song Jingnian. A vida é dele. Móvel. Quem não passa na avaliação é forçado a sair. Ele é responsável pela própria vida. Além do mais, agora eu também não tenho tempo para ensiná-lo. Pensei que o assunto terminaria aí. Mas eu nunca esperei que Su Van-ho aparecesse de repente, pedindo para que eu cedesse a minha vaga nesta competição para Song Jingnian. No começo, eu não entendi direito, até que ela perguntou de novo se eu estava disposta. Foi aí que levantei a cabeça, e meus olhos revelaram uma fúria gelada. Você disse, para eu ceder a minha vaga para ele? Eu me esforcei ao máximo para controlar minhas emoções, mas não consegui esconder o tremor na minha voz. Afinal de contas, ele é seu cunhado. E também, é só uma vaga numa competição. Qual é o problema? É tão importante assim? Su Van-ho, você sabe muito bem o que as corridas significam para mim. O coração de Su Van-ho pareceu ser brutalmente apertado por algo. Ela pareceu se lembrar daqueles anos. Lembrou das inúmeras vezes em que treinei desesperadamente pelas corridas. Sua mão se fechou com força de repente. No final, ela não disse mais nada. Virou-se em silêncio e foi embora. Desde que Song Jingnian entrou para o clube por causa de uma única palavra de Su Van-ho, o clube gradualmente se dividiu em duas facções. Uma, liderada por mim, lutava pelos seus próprios objetivos. A outra, liderada por Song Jingnian, passava o dia todo negligenciando o treino. Só pensavam em como bajular Song Jingnian para que ele falasse bem deles, para Su Van-ho e conseguisse alguns benefícios. As duas facções nunca tinham se enfrentado diretamente. Até que hoje, depois do treino, Xiao Yu, tem uma coisa que eu não entendi muito bem. Você pode me ensinar? Eu franzi a testa instintivamente. Quando eu estava prestes a falar, o capanga atrás de Song Jingnian de repente me deu um empurrão. Qual é a sua? Nosso Jingnian está humildemente pedindo sua ajuda. Por que essa atitude? Qual é a de vocês? Eu é que quero perguntar qual é a de Song Jingnian. Ele teve tanto tempo durante o treino e não veio perguntar. Tinha que esperar acabar para vir me procurar? Foi de propósito, não foi? Eu não queria começar uma briga. Puxei meu amigo que estava ao meu lado, mas o pessoal do outro lado achou que estávamos com medo. E começaram a falar coisas ainda piores. Ficou com medinho. Vou te dizer, nosso Jingnian é o futuro piloto principal. Xiao Yu, ele está te pedindo algo. É uma honra para você. Não passa de um órfão. Se irritar nosso Jingnian, cuidado para ele não te expulsar daqui.
E enquanto falavam, não sei quem começou, mas os dois grupos de repente se atracaram e começaram a brigar. No meio da confusão, Song Jingnin apareceu de repente ao meu lado e me empurrou com força. Eu já estava na beira da plataforma elevada. No momento em que eu estava prestes a cair, agarrei Song Jingnin e o puxei junto comigo. Nós dois caímos da plataforma. Gritos ecoaram por toda parte. A cena era um caos total. Quando Su Van-ho chegou, nós estávamos prestes a ser levados para a sala de cirurgia. Olhando para nossa condição, Su Van-ho estava pálida, e sua voz, geralmente tão calma, carregava um fio de pânico. Qual é a situação? Senhorita Su, o Sr. Jian e o Sr. Song caíram da plataforma. Os dois quebraram as pernas. E como o Sr. Song caiu em cima do Sr. Jian, a situação dele é ainda mais grave. No momento, só temos um tipo de medicamento especial para tratar as fraturas, mas o Sr. Song vai ficar bem mesmo sem usá-lo. Veja, dê para o Jingnian. Antes que o médico pudesse terminar de falar, Su Van-ho interrompeu, com um tom de voz decisivo. Ouvindo aquela determinação na voz dela, eu, que tinha acabado de acordar com a dor, senti como se um raio tivesse me atingido. Ela sabia muito bem o quão importantes as pernas são para um piloto de corrida. O médico tinha acabado de dizer que as pernas do Song Jingnian ficariam bem mesmo sem o remédio. Contendo a dor com todas as minhas forças, juntei minhas últimas forças e implorei, chorando. Gritei, não, por favor. Eu te imploro, me dê o remédio, tá bom? Tudo bem se você não gosta de mim. Tudo bem você ter me abandonado no pé da montanha por um dia e uma noite. Mas você sabe muito bem o quanto minhas pernas são importantes para mim. Eu não posso perder minhas pernas. Eu ainda preciso seguir o meu sonho. Por favor. Ao final da minha súplica, eu desabei em choro, e lágrimas grandes e cristalinas rolavam pelo meu rosto pálido. Ao ver o garoto que nunca chorava, não importava o quão grave fosse o ferimento, chorar de forma tão desesperada, a mão de Su Van-ho ao lado do corpo se fechou com força. Quando ela estava prestes a falar, Song Jingnian, que havia desmaiado ao lado, também acordou. Lembrando da dor em suas pernas durante a queda, ele também gritou apavorado, Van-ho, minhas pernas doem tanto! Me salva! Ao ouvir isso, Su Van-ho se livrou da minha mão e correu para segurar a de Song Jingnian. Calma, vou mandar o médico te dar o medicamento especial agora mesmo. Depois de dizer isso, ela não hesitou mais e apressou o médico a aplicar o medicamento especial em Song Jingnian. Ao ver essa cena, eu, que estava ao lado, me esforcei para esticar o corpo na direção de Song Jingnian, na esperança de arrancar o medicamento da mão do médico, mas minhas pernas quebradas arrastavam meu corpo, me impedindo de mover. A ponta fria da agulha perfurou as pernas de Song Jingnian. Eu assisti, impotente, o medicamento especial entrar no corpo dele, pouco a pouco. 3 dias depois, eu finalmente acordei do coma. Desta vez, vi Su Van-ho ao lado da minha cama. Ela parecia exausta, com os olhos vermelhos e injetados. Ao me ver acordar, ela estendeu a mão, tremendo um pouco, para me ajudar, mas eu me virei, me esquivando dela. A mão de Su Van-ho ficou parada no ar. Depois de um bom tempo, ela finalmente recolheu a mão. Com a garganta seca, ela disse, suas pernas, você ainda vai conseguir andar normalmente. Só que, você não vai mais poder pilotar carros de corrida. De qualquer forma, eu vou cuidar de você de agora em diante. Jingnian é meu noivo. Eu não podia abandoná-lo. Eu deveria estar sentindo tantas coisas. Raiva, desespero, tristeza, dor, eu deveria até ter gritado. Mas todas as emoções se acumularam no meu coração, e no final, só restou a impotência. Por favor, saia. O quarto do hospital mergulhou em um longo silêncio. Finalmente, Su Van-ho se levantou, me disse para descansar bem e saiu em silêncio. No momento em que a porta se fechou, eu finalmente olhei para as minhas pernas machucadas e desatei a chorar. O meu sonho de ser piloto foi completamente transformado em cinzas. Desde que o médico declarou que eu nunca mais poderia pilotar pelo resto da minha vida, eu gradualmente me tornei um morto-vivo. Não choro mais, nem rio mais. Apenas fiquei sentada, olhando para o nada pela janela, até o dia da corrida chegar. Nesse dia, ignorei os protestos da família Su, fui para o autódromo e sentei na última fileira.
Olhei para a pista e vi Song Jinmin usando a minha vaga para entrar na competição, recebendo os aplausos e as flores que deveriam ter sido meus. Quando a corrida terminou, Su Vanho foi até ele com um buquê de flores. Os outros também foram correndo parabenizar Song Jinmin. Só eu fiquei lá, sentado em silêncio, vendo o movimento de pessoas até não sobrar mais ninguém. Não sei quanto tempo passou até que eu me levantei e fui até lá. Ao me ver chegando, Su Vanho instintivamente se pôs na frente de Song Jinmin. Se você está com raiva, desconte em mim. Não machuque ele. Eu não estou com raiva. Eu vim trazer um presente para vocês. Essa frase deixou todos em choque por um instante. Venham comigo. Depois de dizer isso, eu saí do autódromo. No momento em que eles saíram, um fogo de artifício subiu aos céus e explodiu instantaneamente, com pétalas caindo como chuva. Um após o outro, os fogos iluminaram o céu. Um traço de espanto passou pelos olhos de Su Vanho. No segundo seguinte, ela me ouviu dizer: Su Vanho, você se lembra da primeira vez que ganhei um prêmio numa corrida? Naquele dia, você soltou fogos de artifício por todo o céu para mim, lembra? Você disse que desejava que o resto da minha vida fosse brilhante e livre como o vento. Agora, estou te devolvendo esses fogos de artifício. Desejo que você e meu cunhado fiquem juntos para sempre, felizes até envelhecerem. Ao ouvir a palavra cunhado, as pupilas de Su Vanho se contraíram e ela olhou para mim instintivamente. Foi a primeira vez que chamei Song Jinmin de cunhado em público. Ele sentiu um aperto no coração e, quando estava prestes a falar, eu já tinha me virado para ir embora. Na véspera do casamento, a casa da família Su estava uma loucura. Tarde da noite, as luzes do andar de baixo estavam acesas. A mãe Su instruía as empregadas sobre os itens do casamento enquanto decorava o quarto nupcial. Lá em cima, no meu quarto, uma luz também estava acesa. Eu estava sentada no tapete, colocando um por um todos os presentes que Su Vanho me deu ao longo dos anos dentro de uma caixa grande. Guardei esses presentes, um por um, e depois, abraçando aquela pilha de caixas, desci as escadas lentamente. Na calada da noite, a casa estava cheia de decorações festivas. Cada canto era um lembrete silencioso de que esta casa estava prestes a receber uma nova dona. Eu não olhei mais para a decoração. Carregando as caixas, fui em direção à saída e dei de cara com Su Vanho, que voltava da casa da família Song. O que você está fazendo? Jogando fora algumas coisas desnecessárias. Vendo-me ir embora sem nem olhar para trás, ela sentiu um aperto inexplicável no coração. Desde aquele incidente, é como se eu tivesse me tornado outra pessoa. Ela achava que eu ia gritar e brigar por não poder mais correr, mas eu fiquei quieta demais. Uma calma que chegava a ser assustadora. Virei-me para olhá-la e, no instante seguinte, a ouvi dizer: Jingnyan disse que espera que você seja o padrinho no casamento. Padrinho? Ele agora é meu cunhado, não meu amigo. Esse papel não é apropriado para alguém mais novo como eu. É melhor vocês encontrarem outra pessoa. Depois de dizer isso, não olhei mais para ela. Fui saindo, passo a passo. Não é que não seja apropriado. Mas no dia do casamento deles, eu fui embora da cerimônia. Na noite anterior, fui até o pai e a mãe Su com uma caixa nas mãos. Pai, mãe, amanhã. Eu não posso ir ao casamento da minha irmã. Meus pais biológicos marcaram meu voo justamente para amanhã de manhã. Amanhã eu já vou embora. Por que tão de repente? Não é de repente. Eu já devia ter ido há muito tempo. Aqui dentro está o dinheiro que juntei todos esses anos. A quantia é exatamente o suficiente para devolver o que a família Su gastou comigo nestes 15 anos. Eu sorri, balancei a cabeça e tirei um envelope grosso do bolso, entregando a eles. Ao verem aquilo, a mãe Su balançou a cabeça repetidamente e tentou enfiar o dinheiro de volta na minha mão, mas eu recusei com firmeza. Por favor, aceitem. Depois, me ajoelhei no chão e, com toda a seriedade, me curvei 3 vezes diante dos dois. Pai, mãe, agradeço por todo o cuidado e carinho que me deram nesses 15 anos. Nunca na vida esquecerei a bondade de vocês por terem me criado. De agora em diante, não poderei mais estar ao seu lado. Espero que fiquem bem e com saúde. Puxou-me Anshan levantou a cabeça, com lágrimas nos olhos e um pouco de sangue na testa. No dia do casamento, Su Vanho deveria ter ido para a cerimônia, mas ela não se mexia, apenas andava de um lado para o outro na porta do quarto, olhando para a porta fechada na sua frente.
O coração de Su Vanhou doeu de repente. Ela sentia que não podia ir, que se fosse, perderia algo muito importante. Irmã? O que foi? Ao abrir a porta, vi Su Vanhou parada em frente ao meu quarto. A distância e a frieza no meu olhar fizeram o coração dela disparar novamente. Que tal você vir comigo? Eu fiquei sem reação. Ir com ela para quê? Para ver ela e Song Jingyin exibindo o amor deles? Instintivamente, olhei para o relógio no meu pulso. Eu não tenho tempo para isso. Tenho umas coisas para resolver. Mais tarde, vou direto para a cerimônia e encontro vocês lá. Vanhou ia dizer algo, mas lá de baixo a mãe Su começou a apressá-la. Vanhou, a hora da cerimônia vai passar. Com a minha recusa e a pressa do pai e da mãe Su Vanhou ainda hesitava em ir. Só quando os chamados ficaram mais altos, ela finalmente teve que reprimir o pânico que sentia no coração. Antes da cerimônia começar, venha me procurar. Tenho uma coisa para te dizer. Eu não disse nada, apenas baixei o olhar, com uma expressão indiferente. Mas Su Vanhou parecia precisar de uma resposta e repetiu, como se fosse algo muito importante. Você tem que vir me procurar. Vendo que ela não iria embora se eu não respondesse, eu só pude mentir e concordar com a cabeça. Tá bom, eu entendi. Isso pareceu finalmente acalmar Su Vanhou. Só então ela tirou a mão que bloqueava a porta e se virou para ir embora. Eu a observei descer as escadas e entrar no carro da noiva. Depois, todos entraram nos carros de trás. Finalmente, os fogos de artifício soaram. O carro da noiva foi se distanciando, ficando cada vez menor à minha vista, até desaparecer por completo. Feliz casamento, Su Vanhou. E adeus para sempre. Depois de dizer isso, peguei a mala que já estava pronta, desci as escadas, saí pela porta e caminhei passo a passo em direção ao aeroporto. Minha silhueta era de pura determinação, sem olhar para trás. O casamento das famílias Song e Su era a grande notícia da capital. Inúmeras pessoas saíram cedo de casa e esperavam nos dois lados da rua por onde o cortejo passaria, para ver a família Su. Os votos de felicidade eram ditos um após o outro enquanto os doces de casamento eram distribuídos. Mas, no carro do casamento, Su Vanhou inexplicavelmente não conseguia se sentir feliz. Ela se lembrou das fortes batidas de seu coração na frente da minha porta, mais cedo naquela manhã. E seu coração começou a disparar de novo. Ela tinha a sensação de que algo importante havia sido esquecido. Por a família Su ter um status mais elevado que a família Song, desta vez, para buscar o noivo. Foi a própria Su Vanhou que veio pessoalmente. A família Su não se importava com as tradições antigas. Eles só queriam que o público soubesse que o casamento de Su Vanhou com Song Jinian era uma bênção para a família Song, que a filha deles estava se casando com alguém de status inferior, e não que ela estava tentando subir na vida através de um casamento arranjado entre famílias ricas. A casa da família Song também estava toda enfeitada com lanternas e fitas de seda festivas. Os padrinhos de Song Jinian estavam na varanda, esperando para ver quando o carro de casamento da família Su chegaria. Finalmente, o relógio marcou 11 horas. A comitiva de carros da família Su começou a aparecer ao longe. Animados, eles correram até Song Jinian. Chegaram! A senhorita Su chegou. Depois de uma fanfarra festiva, Su Vanhou finalmente subiu para o segundo andar com o buquê nas mãos e foi para o quarto de Song Jinian. Olhando para Su Vanhou em seu vestido de noiva, Song Jinian não conseguiu conter a emoção em seu coração. Ele finalmente ia se casar com Su Vanhou. Após algumas brincadeiras, Su Vanhou e Song Jinian entraram no carro do casamento e seguiram para o local da recepção, como planejado. Durante todo o caminho, Song Jinian ficou observando Su Vanhou. Ele não sabia se era impressão sua, mas sentia que desde o momento em que a buscou até agora, Su Vanhou parecia estar com a cabeça em outro lugar. Ele estendeu a mão, puxou levemente o vestido dela e disse: Vanhou, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Você não parece muito feliz. É que ontem à noite, pensando que o casamento era hoje, fiquei nervosa e não consegui dormir. Com essa explicação, Song Jinian não pensou mais no assunto. Ele a abraçou gentilmente pelos ombros. O carro parou em frente ao salão, e os dois entraram numa sala para descansar. Eles descansaram e conversaram por um bom tempo. Só então Su Vanhou se levantou e saiu da sala. Ela se lembrou do que tinha me dito esta manhã. Ela chamou rapidamente o mordomo e pediu para que ele fosse me buscar.
De repente, a mente dela ficou confusa. Ela queria me dizer que, de agora em diante, Song Jinian seria meu cunhado. E que não importava o que eu sentia, não era para demonstrar nada na frente de Song Jinian. Que depois que Song Jinian se mudasse para a casa da família Su, eu ainda poderia continuar morando lá, não precisaria me mudar. No coração dela, eu continuaria sendo seu irmão. Ela pensou em muitas coisas para dizer, imaginou como começaria a conversa quando me visse. Mas quando viu o mordomo voltando sozinho, tudo o que ela queria dizer se transformou em pânico. Onde está o Xiaoyu? O mordomo abriu a boca, sem saber o que dizer. Quando ele foi enviado por Su Vanhou para me procurar, ele encontrou os pais de Su subindo as escadas, e eles ouviram para onde ele estava indo. Os pais de Su se entreolharam. Pelas minhas contas, eu já deveria estar no avião, e o casamento estava prestes a começar. Se Su Vanhou fosse me procurar naquele momento, ela com certeza descobriria que algo ruim tinha acontecido. E isso definitivamente atrasaria o casamento. Por isso, eles disseram ao mordomo para mentir para Su Vanhou, dizendo que meu problema na perna tinha atacado e que eu tive que ir para casa descansar, para enganar Su Vanhou. Eles até pegaram um bilhete que eu havia escrito antes, mas que nunca tinha mostrado a ela. Estava com a minha caligrafia. Dizia que eu não estava me sentindo bem, e que tinha ido para casa mais cedo. Su Vanhou pegou o bilhete, com a testa franzida. Ela sentia que algo estava errado, mas quando estava prestes a falar, anunciaram o início do casamento. A noiva precisa se preparar, Su Vanhou. O pé que ela ia mover para frente, ela recuou, e caminhou em direção ao local da cerimônia. O mordomo observou suas costas, em silêncio. Respirou aliviado. O som suave do piano começou a tocar. Su Vanhou olhou para Song Jinian no final do altar, que caminhava lentamente em sua direção. Havia um sorriso no rosto de Song Jinian que ele não conseguia esconder. Mas, por algum motivo, ela de repente pensou em como seria se eu estivesse vestindo o traje de noivo. Eu sempre fui levado, provavelmente não usaria um terno tradicional, mas sim um preto e dourado, que eu gosto. E não ficaria como Song Jinian, esperando que ela se aproximasse. Em vez disso, ele viria em sua direção com passos leves, e seu rosto não teria um sorriso tímido como o de Song Jinian, mas sim um sorriso aberto e radiante. E então, a abraçaria carinhosamente pelo ombro, talvez por estar tão imersa na fantasia, que quando o mestre de cerimônias perguntou se ela aceitava se casar com um noivo à sua frente, ela, inconscientemente, disse o meu nome. Ela ainda segurava o microfone. O sistema de som espalhou sua voz por todo o salão. Os convidados primeiro ficaram surpresos, e depois começaram a cochichar. O Xiaoyu não é o filho adotivo da família Su? Por que a senhorita Su disse o nome do Xiaoyu? Sentados na primeira fila, os pais de ambos os noivos ficaram pálidos. Os pais de Su olharam para ela instintivamente, o coração cada vez mais ansioso. Como a filha deles pôde cometer um erro desses em um momento tão crucial? A expressão dos pais de Song ficou ainda mais sombria. Eles se viraram para os pais de Su, ao lado deles, exigindo uma explicação. No palco, ao ouvir Su Vanhou gritar meu nome, Song Jinian ficou pálido, apertando com força a perna da calça. Com a voz trêmula, ele perguntou, Vanhou, o que você está dizendo? Ele instintivamente tentou pegar a mão de Su Vanhou. Faltava apenas o passo mais importante, e eles se tornariam um casal. Por que ela gritou o nome de Xiaoyu? Se fosse antes, Su Vanhou certamente teria se recuperado rapidamente e contornado esse pequeno incidente. Mas agora, ela olhava para os convidados abaixo do palco. Alguns eram estranhos, outros familiares, mas a pessoa que ela procurava não estava lá. No momento seguinte, ignorando os chamados de todos, ela desceu correndo do palco e saiu correndo para fora. Inúmeras pessoas gritavam seu nome, com raiva, tristeza ou desespero. Mas, ainda assim, ela não olhou para trás. Ao sair correndo da cerimônia de casamento, Song Jinian, por instinto, tentou ir atrás dela. Mas de repente tudo escureceu e ele desabou no chão. O local virou um caos. Su Vanhou entrou no carro, pisou fundo no acelerador e foi direto para a casa da família Su. Enquanto dirigia, lembrou-se do olhar de seu irmão mais cedo e do bilhete que o mordomo lhe deu, aquele bilhete amarelado nas bordas, e também da culpa nos olhos do mordomo. Um mau pressentimento tomou conta de seu coração.
O carro parou bruscamente na frente da mansão da família Su. Ela nem esperou o carro parar direito e correu para dentro da mansão. Subiu os 2 lances de escada em poucos passos. Ela caminhou apressada até a porta do quarto do irmão e a abriu com um empurrão. O quarto estava vazio. Todas as coisas dele tinham desaparecido. O rosto de Su Van-ho congelou. Ela agarrou uma empregada que passava. Onde está o meu irmão? O jovem mestre saiu bem cedo hoje com uma mala. A empregada se assustou com ela. O mau pressentimento de Su Van-ho ficou ainda mais forte. Ela empurrou a empregada e correu para as escadas, dando de cara com seus pais furiosos que acabavam de chegar. Pare aí! Su Van-ho se debateu, tentando fugir. Mas, sem querer, ela acabou escorregando e caindo da escada. Ao ver a cena, o pai de Su fechou os olhos e quase desmaiou. Era para ser um dia de festa. Quem diria que essa palhaçada toda iria acontecer? A família Su levou Su Van-ho às pressas para o hospital. Lá, de repente, ouviram do médico que ela estava grávida de 1 mês. Ao ouvir isso, a família Su se reuniu, feliz, em volta do quarto de Su Van-ho. Eles pensaram que a aliança pelo casamento estava arruinada, mas não esperavam por essa reviravolta. Su Van-ho estava esperando um filho da família Su. Agora ela não poderia mais fugir. E o mais feliz de todos era Song Jingnian. Ele nunca pensou que os céus seriam tão bons com ele, justo num momento crucial como esse, dando-lhe um filho. Quando Su Van-ho acordou, viu que todos estavam ao seu redor, como se ela fosse um tesouro a ser protegido. Van-ho, você está grávida, não pode se arriscar. Agora que acordou, peça desculpas para o Jingnian. Você fugiu do seu casamento e fez todo mundo falar mal dele. Mas como Su Van-ho poderia concordar? Eu preciso encontrar meu irmão. Preciso saber para onde ele foi. Su Van-ho se levantou da cama, pronta para sair e procurar seu irmão. Mas seu pai não lhe deu chance alguma, fazendo um sinal para que seus homens a segurassem. Mas ela não deu a eles a chance de agarrá-la. De tão furioso, o pai de Su até se inclinou para trás. Filha rebelde, o que diabos você está tentando fazer? Você está grávida. Como pode sair correndo por aí? Para onde o Xiao Yu foi? Os olhos dela ficaram vermelhos. Seu tom de voz era suplicante. Lembrando do que a empregada disse, Su Van-ho sentiu o coração acelerar. Por que está perguntando isso? O mais importante agora é você vir comigo e se desculpar com a família Song. Vendo que seu pai não ia dizer nada, Su Van-ho tentou passar por ele e sair. Segurem-na! Um grupo de homens avançou e a arrastou à força para a frente de Song Jingnian. Você tem noção de que dia é hoje? Você fugiu no meio do seu casamento. Onde fica a honra das famílias Song e Su? Su Van-ho, se você não quer se casar com o meu filho, é só falar. Para que humilhar a minha família bem agora? Como você espera que o meu filho viva depois disso? Song Van-ho apertava as mãos com força, mordendo os lábios em silêncio. Nesse momento, a porta do quarto do hospital foi aberta por dentro pelo pálido Song Jingnian, que mantinha os olhos bem fechados. A mãe de Gu nem ligou para ele, e correu atrás do filho para ver como ele estava. Você fugiu do casamento para ir atrás do Xiao Yu? Para quê? Ao se lembrar da série de atitudes estranhas da filha hoje, uma ideia impossível começou a surgir em sua mente. Su Van-ho fechou os punhos, sem saber o que dizer por um instante. Como eu poderia explicar? Que no começo eu fui procurá-lo para dizer que, no futuro, eu deveria ver o Song Jingnian como meu cunhado? Mas quando descobri que ele tinha ido embora, que tinha sumido, meu coração foi tomado pelo pânico. Eu queria encontrá-lo, mas, e depois de encontrá-lo? De repente, várias imagens dele surgiram na minha cabeça. Ele feliz, triste, arrasado, e a imagem de hoje. De manhã, com aquela expressão de alívio no rosto. Aos poucos, essas imagens se fundiram com a lembrança de quando meu diário foi descoberto. E eu tomei coragem para me declarar para ele. Irmã, eu gosto de você. Um zumbido tomou conta dos meus ouvidos. Eu instintivamente levei a mão ao coração. Você foi procurar o Xiao Yu. Foi porque de repente você percebeu que gosta dele, não foi? Afinal, ela era uma mulher experiente, e ao ver a filha naquele estado, aquela ideia impossível se tornou óbvia. Se fosse antes, Su Van-ho certamente negaria na mesma hora.
Mas hoje, quando não o viu na cerimônia do casamento e nem quando voltou para casa, ela sentiu um pânico, uma vontade desesperada de encontrá-lo imediatamente. Aquele sentimento que ela havia enterrado tão fundo há muito tempo brotou de novo, e cresceu como uma árvore gigante da noite para o dia. Ele é seu irmão. Como você pode ter esse tipo de pensamento? As palavras que eles disseram uma vez, foram repetidas por seus pais 3 anos depois. Uma onda de tristeza inundou seu coração. Só hoje ela finalmente entendeu o quão dolorosas aquelas palavras eram. Era só um gostar, uma paixão secreta. Ela nem tinha falado nada em voz alta. Não importa o quanto você goste dele, não adianta nada. O Xiaoyu já foi para o exterior procurar os pais biológicos dele. Ele não vai mais voltar. O Xiaoyu encontrou os pais biológicos dele? Por que não me contaram? Por que esconderam isso de mim? Você por acaso não sabe o que você mesma fez? O rosto de Song Van-ho ficou pálido. Ela se lembrou que, neste último mês, para agradar Song Jingnian, ela arrancou as fitas de desejos penduradas para o Xiaoyu. Deixou-o sozinho no meio do nada e até deu o único remédio de efeito especial para Song Jingnian, fazendo com que ele nunca mais pudesse competir em corridas. Seu rosto ficava cada vez mais pálido e seus passos vacilaram. Ela quase caiu no chão. O cenário ao seu redor ficou embaçado. Tudo o que ela ouvia era a batida caótica de seu coração e sua respiração ofegante. Eu não me importo com o que você pensava antes. Agora você está casada com o Jingnian. Você vai ser mãe. Abandone todas essas suas ideias antigas. Tenha uma boa vida com o Jingnian. Apesar da Su Van-ho ter fugido no meio do casamento, mas todos, incluindo as famílias Song e Su, já davam como certo que Song Jingnian era o genro da família Su. Su Van-ho abriu a boca para tentar dizer alguma coisa, mas de repente tudo ficou escuro. Ela caiu dura no chão. Quando acordou de novo, viu Song Jingnian sentado ao seu lado. Ele chorava rios de lágrimas. O que aconteceu hoje foi um golpe enorme para ele. O momento mais importante na vida de uma pessoa é o casamento. Mas a pessoa que ele amava fugiu do altar por causa de outro. Como ele poderia encarar os outros depois disso? E, para piorar, ela ainda desmaiou no casamento. Descobriram que Su Van-ho estava grávida. O médico também tinha acabado de dizer a ele que, por causa do choque enorme que Su Van-ho sofreu, o bebê corria o risco de não nascer. Pensando nisso, ele chorou com ainda mais tristeza. E o ressentimento que sentia por mim em seu coração só aumentava. Desde pequeno, ele nunca conseguiu me superar em nada. Embora a família Song e a família Su tivessem um status parecido, os pais dele ainda cobiçavam o que a família Su tinha, forçando-o a me agradar, tentando tirar algum proveito da família Su. E na família Song, tudo era destinado ao seu irmão mais novo. Ele não tinha nada, incluindo com quem ele iria se casar. Tinha que ser alguém que pudesse ajudar no futuro do irmão. No começo, seus pais escolheram para ele uma mulher rica, divorciada e com um gênio terrível. Foi só depois de ele fazer um escândalo, chorando e ameaçando se matar, que seus pais desistiram da ideia. E para acabar de vez com esse tipo de plano, ele teve que encontrar alguém por conta própria. Foi bem nessa época que eu contei para ele, em segredo, que gostava da Su Van-ho, mesmo sabendo que eu era apenas o filho adotivo da família Su. Para quem via de fora, não havia nada de estranho nisso. Então, ele foi direto contar para Su Van-ho. A intenção original dele era só acabar com a minha fantasia de subir na vida. Mas ele não esperava que a Su Van-ho, para cortar de vez as minhas esperanças, fosse pedir para ele fingir junto com ela. É claro que ele tinha que aproveitar essa oportunidade. Afinal, comparada com a pessoa que os pais dele escolheram para o casamento, a Su Van-ho era muito, mas muito melhor. Então, ele chorou um pouco na frente dela. Fingiu que estava pensando no bem dela, e a Su Van-ho, sem conseguir se conter, caiu na armadilha dele. Depois de uma vez, duas, eles finalmente se casaram. Mas quem diria que a Su Van-ho fugiria do casamento por minha causa? Isso, sem dúvida, o deixou numa situação humilhante, e seus pais também ficaram furiosos por ele não ter sido capaz de segurar a Su Van-ho. Mas na frente da família Su, eles se fizeram de coitados para que a família Su se sentisse ainda mais culpada. Se fosse antes, Su Van-ho com certeza o teria abraçado e o consolado com carinho. Mas agora, ela apenas olhava, perdida, para o teto. Essa cena deixou Song Jingnian ainda mais irritado.
Apesar de saber que o motivo pelo qual eles ficaram juntos no começo foi porque Su Van-ho queria usá-lo para me provocar, para que eu desistisse e me afastasse dela de vez. Mas agora, ele tinha dado tudo para ela, eles estavam casados, e mesmo assim ela ainda pensava em mim. Van-ho. Su Van-ho o encarou com frieza. O rosto dele empalideceu e, quando ele estava prestes a dizer algo, Su Van-ho olhou de relance para a própria barriga. O médico tinha acabado de dizer a ela que ela estava grávida de 1 mês. Mas, ela tinha tomado cuidado todas as vezes. Depois daquela vez em que o carro deles capotou na vala, ela, para consolar Song Jingnyan, não tomou nenhuma precaução. Foi só aquela vez. Se eu não tivesse ido embora, então até que não seria ruim essa criança nascer. Agora que eu fui embora, essa criança não é mais necessária. Tanto Song Jingnyan quanto essa criança não passam de ferramentas que a Su Van-ho usou para me fazer perder as esperanças. E ainda por cima, ele agora já confirmou o que sente por ela. Então, essa criança tem menos motivos ainda para existir. Eu vou abortar. Essas poucas palavras fizeram Song Jingnyan se levantar num pulo. Mas antes que ele pudesse abrir a boca, o pai da Su e a mãe da Su entraram correndo. O pai deu uma bronca em Su Van-ho, fechou os olhos e desmaiou. Enquanto isso, depois que o pessoal enviado pelos meus pais me buscou nos Estados Unidos, a primeira coisa que vi foi meus pais biológicos, no portão de desembarque, segurando flores e olhando ansiosamente ao redor. Meu rosto é muito parecido com o da minha mãe. O reencontro, depois de 15 anos, fez com que nós três nos abraçássemos com força, chorando sem parar. Minha mãe enxugou as próprias lágrimas. Mas ao olhar para mim, elas voltaram a escorrer. Depois que chegamos em casa, ela segurou minha mão com força o tempo todo e não queria soltar de jeito nenhum. Minha querida, o nome que eu e seu pai te demos foi Shinshin. Não tem problema, mãe. Pode me chamar de Shin. Shen. Afinal, eu e a família Su já cortamos relações. Eu não sou mais da família Su. É natural que eu use o sobrenome dos meus pais biológicos. Minha mãe assentiu, emocionada. De repente, ela olhou para as minhas pernas. Shinshin, agora que você veio para os Estados Unidos, ainda quer continuar correndo? Se você quiser, a mamãe vai agora mesmo entrar em contato com um clube para você. Eu gelei na hora. Olhando fixamente para minhas próprias pernas, meus olhos de repente ficaram marejados. Lágrimas, uma após a outra, começaram a cair de repente. Ao me ver chorando de repente, minha mãe entrou em pânico, achando que tinha tocado num assunto delicado. Ela rapidamente me abraçou, se desculpando. Desculpa, Shinshin. Se você não quiser ir, nós não vamos, tá bom? Mãe, não é que eu não queira mais pilotar. Contei tudo, desde Song Jingnyan me empurrando da plataforma alta, até a Su Van-ho dando o remédio de efeito especial para Song Jingnyan. Quando cheguei na parte em que o médico anunciou que eu nunca mais poderia pilotar pelo resto da minha vida, eu simplesmente me joguei nos braços da minha mãe e desabei a chorar. Mesmo tendo passado tanto tempo, ao falar sobre isso de novo, eu ainda não consigo aceitar essa realidade. Minha mãe, furiosa e com o coração partido, me consolou por um bom tempo. Só depois de me ver dormir profundamente, ela saiu de fininho e fez uma ligação para a China. Lao Men, preciso de uma ajuda sua. Desde que Su Van-ho ficou grávida, Song Jingnyan se mudou para a casa da família Su. Ele cuidava de Su Van-ho meticulosamente, dando a ela tudo o que ela pedia. Os pratos das 3 refeições nunca se repetiam. Sob os cuidados da família Su e de Song Jingnyan, o queixo de Su Van-ho começou a ficar mais redondinho. A única coisa que não estava certa é que, embora Song Jingnyan e Su Van-ho tivessem tido uma cerimônia de casamento, eles ainda não tinham se casado no civil. Portanto, perante a lei, eles ainda não eram marido e mulher. Hoje era o aniversário da mãe da Su. E por mais que Su Van-ho não quisesse voltar para casa, ela não tinha escolha. Mas, ao chegar em casa, não vi aquela cena animada que esperava. Pelo contrário, estavam todos amontoados, cochichando e apontando. Meu coração disparou e eu abri caminho apressado entre eles. Ao entrar, vi a mãe Su bloqueando desesperadamente o caminho, impedindo a polícia de levar Song Jingnyan. Perguntando às pessoas ao redor, foi que eu descobri. A minha queda da plataforma foi causada de propósito por Song Jingnyan. Eu sempre gravava meus treinos com uma câmera.
para poder analisar a gravação depois. Naquele dia, antes da briga com Song Jinyan, eu estava indo desligar a câmera, mas não esperava que ele me empurraria. Tudo foi gravado. E mesmo que não tivesse gravado, muitas pessoas viram com os próprios olhos. Meus amigos quiseram chamar a polícia, mas por causa do status de Su Van-ho, a diretoria do clube os impediu, proibindo-os de fazer a denúncia. Até hoje, uma ligação internacional dos Estados Unidos trouxe tudo à tona novamente. Ao mesmo tempo, o fato de Su Van-ho ter dado remédio de efeito especial para Song Jinyan também foi exposto. Uma série de escândalos arruinou completamente a reputação da família Su. O chefe de polícia parecia estar com uma dor de cabeça daquelas. Nesse momento, o som de uma buzina soou por trás da multidão, e todos se viraram. Eles viram um homem sério, de meia idade, descendo do carro. Ele foi direto até Su Van-ho, mostrou um mandado de investigação especial e disse: Su Van-ho, você é suspeito de armar contra outras pessoas. Venha conosco. Sem esperar por uma resposta, ele acenou para os oficiais atrás dele, que avançaram em bando, o arrastando para dentro do carro. A mãe Su, ao ver a cena, gritou e tentou impedi-los. O pai Su, recobrando o juízo, assegurou: o status daquele homem era muito superior ao dele. A família deles não podia se dar ao luxo de provocá-lo. Enquanto isso, a polícia não hesitou mais, agarrou Song Jinyan e o jogou na viatura. As pessoas foram se dispersando, deixando para trás apenas o caos. O corpo da mãe Su amoleceu e ela desabou. No chão, o pai Su correu para ajudá-la a se levantar, mas tudo ficou preto para a mãe Su, e ela desmaiou completamente. Na sala de interrogatório mal iluminada, o homem de meia idade sentou-se na frente de Su Van-ho, segurando um papel e listando seus crimes, um por um. Quanto mais Su Van-ho ouvia, mais aquilo lhe soava familiar. Eu sentia que aquelas coisas eram as mesmas que ele tinha feito comigo. Eu já havia perguntado à mãe Su sobre a identidade dos meus pais biológicos, mas eles sempre evitavam o assunto, como se tivessem muito medo de alguma coisa. Quando o homem de meia idade mencionou que ele deu o remédio de efeito especial para Song Jinyan, fazendo com que Xiao Yu, o filho do embaixador Xia, nunca mais pudesse pilotar um carro de corrida em sua vida, eu finalmente tive certeza. O filho do embaixador Xia era eu. Fiquei tão agitado que tentei me levantar, querendo confirmar o que ouvi com o homem na minha frente. Mas os oficiais, atrás de Su Van-ho, o seguraram com força. O homem de meia idade lançou-lhe um olhar frio e anunciou sua punição. Por outro lado, a situação de Song Jinyan era ainda mais grave que a de Su Van-ho. Durante a investigação, descobriram que Song Jinyan havia ferido pessoas intencionalmente mais de uma vez, e não apenas a mim. Várias outras pessoas de quem ele não gostava também já tinham sido prejudicadas por ele. Embora a família Song fosse poderosa e pudesse protegê-lo, ele cometeu tantos crimes e ainda provocou alguém que não devia, então eles simplesmente desistiram de ajudá-lo. No fim, a família Song pagou uma grande quantia em dinheiro às vítimas para encerrar o assunto. Com isso, a família Song, furiosa, descontou toda a sua raiva em Song Jinyan. Eles cortaram relações com ele e o deixaram à própria sorte. No final, foi a mãe de Su quem apareceu e o levou para casa. Antigamente, a mãe de Su gostava muito de Song Jinyan. Ela o achava dócil e sensato, capaz de fazer sua filha, que era tão fria, sorrir. Toda vez que ele vinha, a casa se enchia de risadas, mas agora, depois de ver todas as coisas ruins que ele fez, seus pais não conseguiam mais olhá-lo com bons olhos. Só de vê-lo, sentiam dor de cabeça. No fim, eles simplesmente mandaram Song Jinyan para a casa ao lado, contrataram algumas empregadas para cuidar dele e as avisaram: apenas o mantenham vivo, e só. Não precisam se preocupar com mais nada. Pouco tempo atrás, Song Jinyan era o alvo da inveja de todos. Mas, da noite para o dia, ele caiu em desgraça. Tornou-se o vilão na boca de todos, e todos o evitavam. Ele fez escândalo, não se conformava, mas as empregadas enviadas pela mãe de Su não davam a mínima para seus chiliques. Eu te aconselho a tirar essa ideia da cabeça. Se não fosse pelo filho que a senhorita carrega na barriga, a família Su nem se importaria com você. Song Jinyan também pensou no bebê na barriga de Su Van-ho. Ele se acalmou. Afinal, agora ele não tinha mais nada. O bebê era sua única esperança. Ele precisava garantir que Su Van-ho desse à luz a essa criança.
Pensando nisso, ele parou de lutar e docilmente terminou o resto do mingau em sua tigela. Enquanto isso, no quarto de baixo, desde que Suvanhoo foi rebaixada, sem saber quando poderia voltar para a equipe, ela estava sem forças, caída no chão, com as pernas esticadas de qualquer jeito. Seus braços pendiam frouxamente ao lado do corpo, e seus olhos perderam o brilho de antes, tornando-se opacos. A empregada trouxe uma caixa grande e a colocou na frente de Suvanhoo. Senhorita, isso foi devolvido pelo centro de reciclagem. Disseram que são as coisas que o jovem mestre jogou fora na época. Como os itens eram muito valiosos, eles não se atreveram a descartá-los. Por isso, devolveram tudo do jeitinho que estava. Ao ouvir que eram as coisas que eu joguei fora, os olhos antes opacos de Suvanhoo de repente brilharam. Depois que eu fui embora, todas as coisas do meu quarto foram jogadas fora, incluindo nosso antigo retrato de família. Ela procurou por todos os cantos da casa, mas não encontrou nada relacionado a mim. Suvanhoo puxou a caixa com força. Talvez por estar inativa há muito tempo. Ela não mediu a força, e a caixa se rasgou. Tudo que estava dentro se espalhou pelo chão. Ao ver o que tinha dentro, seus olhos se arregalaram. Eram todos os presentes que ela havia me dado. O ursinho de pelúcia em sua mão foi o que ela me deu, como presente de boas-vindas no meu primeiro dia na casa do Su. Naquela época, eu passava noites em claro apavorado, e foi a Suvanhoo que entrou escondida no meu quarto. Ele me contava histórias para dormir com o ursinho, dizendo que o urso era um pedaço dele, que ficaria no lugar dele para me proteger, ao lado dos sapatos de couro. Foram o primeiro presente de aniversário que Suvanhoo me deu. Ele mandou uma pessoa fazer sob medida no exterior especialmente para mim. O resto das caixas são todos os presentes que ele me deu em todos os meus aniversários. No meu aniversário, assim que o relógio batia meia-noite, ele deixava o presente que já tinha preparado na porta do meu quarto. Ele nunca falhou um ano sequer. Até o ano em que fiz 18 anos. Depois que ele encontrou o diário onde eu guardava meus segredos, nunca mais me deu um presente. Enquanto ele olhava para cada um deles, a dor em seus olhos se tornava cada vez mais intensa. Eu guardei todos esses presentes muito bem. Se não fossem as marcas amareladas do tempo, qualquer um pensaria que eram novos. Com as mãos trêmulas, ele estendeu os braços e acariciou cada um dos presentes. De repente, como se tivesse visto algo, de debaixo dos presentes, ele tirou um diário. Vendo que estava todo coberto de fita adesiva, ele soube. Era o meu diário, aquele que ele tinha rasgado em pedaços. O garoto que antes adorava chamá-lo de Mana, de repente começou a chamá-lo pelo nome completo. Ele achou que era porque eu tinha crescido e já tinha meus próprios segredos. Então não deu muita importância. Até que Song Jingnian parou em segredo e contou tudo o que eu sentia por ele. Foi só então que ele descobriu que eu gostava dele há muito tempo. Primeiro, ficou chocado, e o choque logo se transformou em medo. Eu tinha contado meus segredos mais íntimos para Song Jingnian, e ele nunca foi bom em guardar segredos. Se um dia Song Jingnian espalhasse isso, não apenas nós dois, mas toda a família sofreria um golpe devastador. Então, antes que tudo viesse à tona, ele pensou que tinha que cortar meus sentimentos pela raiz. Ele nem sabe como foi que invadiu meu quarto, ou como rasgou meu diário em pedaços. Quando recobrou a consciência, viu meu rosto despedaçado e em lágrimas. Naquele momento, ele entrou em pânico. Mas ao se lembrar do conteúdo, o pânico virou raiva. Desde o primeiro dia em que você chegou na casa da família Su, eu sempre te vi apenas como um irmão mais novo. Como você pôde ter esse tipo de sentimento por mim? Se você ainda quer ficar na família Su, trate de esquecer esses sentimentos. Se não, isso vai virar um escândalo na cidade inteira. E vai acabar com a reputação da família Su. A mão dele acariciou aquele diário remendado. Ele conseguia imaginar como, depois que ele foi embora, eu chorei até desmoronar. E como, depois de chorar até a exaustão, usei fita adesiva para colar, pedacinho por pedacinho, o diário rasgado. Talvez a dor fosse tão grande, que o diário ainda tinha muitas marcas enrugadas onde as lágrimas secaram. As lágrimas borraram a tinta, e muitas palavras já não eram legíveis, mas ainda era possível sentir o amor profundo que eu um dia senti por ele. É por isso que, depois, eu fui tão insistente, tentando reconquistá-lo tantas vezes. Mas ele não podia aceitar.
Apenas a desaprovação do pai e da mãe já me machucaria de novo. Então, para acabar de vez com os meus sentimentos por ele, ele decidiu encontrar alguém para fingir um relacionamento. Ao saber o que ele pensava, Song Jingnian se ofereceu para ajudar. Ele olhou para o corpo frágil de Song Jingnian e sentiu pena, mas só depois descobriu que tudo fazia parte do plano de Song Jingnian. E tudo o que aconteceu depois foi consequência disso. Ele e Song Jingnian ficaram cada vez mais próximos, e o amor em meus olhos por ele foi desaparecendo. Quando ele passou a noite fora pela primeira vez por causa de Song Jingnian. Quando ele segurou a mão de Song Jingnian para anunciar o noivado e, em seguida, o casamento. O amor em meus olhos desapareceu completamente, deixando apenas frieza e distanciamento. Foi quando meu coração morreu, o único sentimento que restou por ele. Naquela época, ele ficou tão feliz por eu finalmente não o amar mais. Mas agora que ele finalmente percebeu seu amor tardio por mim, ele sente tanta dor. A tristeza preencheu o quarto inteiro. Ele abraçou o diário e chorou amargamente. Aeroporto de Jinshen. Depois de meio ano, pisei nesta terra novamente. Quando fui para os Estados Unidos, pensei que nunca mais voltaria. Mas eu não esperava que depois de apenas 6 meses, eu estaria de volta. Desta vez, voltei no lugar da minha mãe para o aniversário do mentor dela. Minha mãe não pôde voltar por causa do trabalho. Então, ela me pediu para vir. Para garantir minha segurança, ela também pediu para meu primo me acompanhar. Apesar de eu ter ficado fora por apenas 6 meses, ao olhar para tudo isso, sinto como se estivesse em outro mundo. Ao meu lado, Xia Jiaxin não parava de se maravilhar. Ele cresceu nos Estados Unidos, esta é a primeira vez que ele volta ao país. Antes de voltarmos, minha mãe ligou para outro amigo aqui e pediu que cuidasse bem de nós. Então, depois de sair do aeroporto, não fomos para um hotel, fomos direto para a casa da família Gu. A casa da família Gu fica na zona sul de Jinshen, uma área onde só moram famílias ricas e poderosas. E não muito longe da casa da família Gu, onde mora o mentor da minha mãe, fica o lugar onde eu morava. Olhando para as ruas familiares, fiquei um pouco atordoada. Andei por esta rua inúmeras vezes. Aos 6 anos, quando a família Su me levou para casa, foi por este caminho. Aos 15, quando Su Vanhu veio me buscar tarde do treino, também passamos por esta rua. Su Vanhu, no dia do casamento dela, também vi o carro do casamento passar por esta rua. E, por fim, eu, arrastando minha mala, também segui por esta rua até o aeroporto. Enquanto eu estava perdida em minhas memórias, uma mão grande apareceu de repente na minha frente, acenando. Foi aí que eu voltei a mim. Por que você está tão pensativa? Não é nada. O carro parou em frente à casa da família Gu. Assim que descemos, a senhora Gu veio nos receber calorosamente. Nós rapidamente pegamos os presentes que preparamos e entregamos a uma empregada que estava ao lado. Depois de algumas gentilezas, a senhora Gu nos levou para os quartos que havia preparado. Nossos quartos ficavam no primeiro andar. Ao abrir a porta de vidro, era possível ver a bela paisagem do Jardim dos Fundos. Depois de arrumar nossas coisas, conversamos um pouco com a senhora Gu. Então pegamos os presentes de visita e fomos a pé para a casa da família Feng, visitar o mentor da minha mãe. E antes de sairmos, dissemos à senhora Gu que não precisava guardar o jantar para nós. A senhora Gu assentiu, pediu para tomarmos cuidado e nos observou partir. A distância da casa da família Gu para a da família Feng não é grande, mas Tia Jia Shen é uma pessoa inquieta e não parava de me pedir para contar histórias sobre a capital. Embora eu tenha morado na capital por 15 anos, minha vida se resumia a ir do clube para a casa da família Su. Raramente ia a outros lugares. Além disso, depois que Su Vanhu descobriu meus sentimentos por ela, eu saía de casa ainda menos, exceto por aquela vez que fui ao templo fora da montanha. Ao ouvir que havia um templo para visitar, Xia Jiaxin começou a insistir para que eu o levasse lá quando tivesse um tempo. Xia Jiaxin sempre gostou de perambular por aí desde pequeno. Quando ele estava nos Estados Unidos, pelo menos sua tia ficava de olho nele. Mas depois de voltar para o país, ele parecia um macaquinho solto, correndo para todo lado. Eu já não aguentava mais a manha dele. Tive que concordar. Depois que formos à festa de aniversário do vovô Feng, eu te levo. Xia Jiaxin finalmente soltou minha mão, satisfeito.
Quando chegamos na casa dos Feng, os empregados já estavam todos atarefados, preparando as coisas necessárias para o banquete de aniversário. O mordomo nos viu e nos recebeu calorosamente, nos levando para a sala de estar. De cara, vi o vovô Feng sentado no sofá. Coloquei sobre a mesa o presente que eu já tinha preparado. Vovô Feng, em nome de meu pai e minha mãe, desejo ao senhor uma vida longa e próspera. Tia Jiaxin e eu também desejamos que o senhor tenha a vitalidade de uma árvore milenária e a força das marés. A série de felicitações fez o vovô Feng rir de coração, e ele deu um tapinha no braço da cadeira ao lado. Ele nos convidou para sentar no sofá e perguntou, preocupado, seus pais têm passado bem nos últimos anos? Sim, está tudo bem. É que por causa do trabalho, eles não puderam vir à sua festa de aniversário. Não tem problema, a intenção é o que conta. Quanto a vocês, leve-os para passear. Voltem à noite para o jantar. Vocês, jovens, deveriam sair mais, passear. Eu já estou velho, não aguento mais andar por aí. Conversamos mais um pouco antes de nos despedirmos do vovô e saímos com Feng Xiu. Pelo caminho, nós três conversamos animadamente. No meio da conversa animada, Feng Xiu de repente deu um tapa na própria cabeça. Quase me esqueci disso. Há 2 semanas eu me inscrevi em um clube de corrida. Estava pensando em aprender por diversão. Eu me lembro que o Xinxin corria antigamente, não é? Que tal me ajudar a ver se esse clube é bom? Se não for, eu procuro outro. Mas ao ouvir isso, a expressão dos dois ficou tensa de repente. O que foi? Acho que não vai dar pra gente ir. O meu irmão, por certos motivos, ele não quer mais ir a autódromos. Ah, tudo bem, então. Não vamos mais. Vocês são os convidados, temos que garantir que vocês se divirtam. Depois de dizer isso, ele pediu a um mordomo que estava por perto para avisar o clube. E então nos levou para um parque em outra direção. Enquanto isso, no clube de corrida, Songjin Nian estava instruindo um piloto no simulador de treino. Desde que o incidente em que ele prejudicou uma pessoa veio à tona, o clube também foi afetado. Um membro atrás do outro começou a se transferir para outros clubes por causa da má reputação. Cada vez menos pessoas ricas estavam se juntando ao clube. No final, foi o mestre que teve que usar muitos de seus contatos para atrair algumas pessoas ricas com interesse em investir no clube. Justo quando todos estavam treinando com entusiasmo, o mestre entrou com uma expressão séria e bateu palmas. Que treino o quê? Vão todos para casa. Diante da explosão repentina do mestre, todos se entreolharam, confusos. Até mesmo Song Jingnian, que estava sentado na cadeira, se levantou. Ele caminhou lentamente em direção ao mestre. Por que paramos de treinar de repente? E eu vou saber? A família Feng acabou de mandar alguém aqui. Disseram que não iam mais nos supervisionar e que não vão investir no nosso clube. Assim que ele disse isso, foi como jogar água em óleo fervente. Todos começaram a cochichar entre si. Alguns, desesperados, até começaram a chorar. Eles contavam com esse dinheiro para bancar os treinos e as competições. Ouvindo os lamentos um após o outro, o rosto de Songjin Nian ficava cada vez mais pálido. Ele cravou as unhas na palma da mão e insistiu. Por quê? Como eu vou saber? Songjin Nian nem se lembra de como foi embora. O sol forte da tarde ardia em seus olhos, mas ele parecia não sentir nada. Entorpecido, ele voltou para casa e deu de cara com Su Vanhou, que estava prestes a sair. Instintivamente, ele perguntou, onde você vai? Não é da sua conta. Su Vanhou não deu a mínima. Ela já estava saindo. A mãe dela tinha acabado de receber um convite da família Feng, convidando-as para a festa de aniversário do Sr. Feng. A princípio, não era para ela ir, mas ela ouviu sua mãe comentando sobre o convite, dizendo que o filho do embaixador Xia também estaria lá. Depois do que aconteceu naquele dia, todo mundo já sabia que o filho do embaixador Xia sou eu. Ao pensar que finalmente poderia me ver de novo, ela não pensou 2 vezes e resolveu ir escondida para a casa dos Feng, para tentar a sorte e ver se me encontrava. Como assim não é da minha conta? Eu sou seu marido. Nós não assinamos os papéis. E nem terminamos a cerimônia. Você não é meu marido. Dito isso, ela parou de olhá-lo e saiu direto. Songjin Nian rangeu os dentes e a seguiu escondido. Ele sabia que ela estava com tanta pressa porque ia correndo me encontrar. Feng Shi.
Xia Jiaxin e eu nos divertimos por um bom tempo e estávamos voltando para casa satisfeitos. Mas, assim que chegamos ao portão, vi uma figura familiar. Desde o momento em que desisti completamente de Su Vanhou, eu nunca mais quis vê-la na minha frente. Então, instintivamente, tentei pegar outro caminho. Mas Su Vanhou, com seus olhos de águia, me viu na hora. Xiao Yu! Suspirei. Era óbvio que eu não conseguiria escapar. Eu me virei e olhei friamente para a pessoa que se aproximava. Su Vanhou, por instinto, veio para me abraçar, mas foi bruscamente barrada pelos dois homens na minha frente. Se fosse como antes, Su Vanhou teria mandado eles darem o fora na hora. Mas, hoje em dia, a posição dela não lhe dava esse direito. Ainda mais quando um daqueles dois homens era o neto do Sr. Feng. Alguém que ela não podia nem sonhar em ofender. O que você quer com o meu irmão? Ele já tinha ouvido falar sobre as coisas que Su Vanhou tinha feito comigo. Quando voltaram ao país, a mãe deles os avisou várias vezes, dizendo que ele precisava tomar cuidado com a família Su, especialmente com Su Vanhou e Song Jingnian. Su Vanhou ficou sem reação com a pergunta. Ele abriu a boca, mas, o que ele ia dizer? Dizer que só descobriu o que sentia depois que fui embora? Só agora ela pensa em me reconquistar, e que também pode se livrar do Song Jingnian. Afinal, eles nem são casados oficialmente. Ela engoliu em seco, olhando para mim, que estava atrás dos dois. Depois de apenas meio ano, eu parecia muito melhor do que na época em que morava com a família Su. Aqueles olhos, antes sempre tão sombrios, agora brilhavam cheios de vida. Xiao Yu, eu sei que errei. Eu não devia ter te tratado daquele jeito. Eu sempre pensei que não gostava de você. Foi só depois que você foi embora que eu percebi que a pessoa que eu realmente amo é você. Quanto ao Song Jingnian, ele foi só uma ferramenta que usei para te irritar. Então, será que você pode me dar mais uma chance? Ela parecia uma esposa que, depois de anos, finalmente admite seu erro e implora pelo perdão do marido. Pena que eu não sou o tipo de marido que volta correndo só porque a esposa admitiu que estava errada. Eu ouvi a resposta dela, com o coração cheio de sarcasmo. Mas você não disse que só me via como um irmão mais novo? Que eu não deveria ter esse tipo de sentimento por você. Disse que se o nosso caso fosse exposto, isso traria vergonha para a família Su. Você usou o Song Jingnian como uma ferramenta para me afastar. Eu não fiz exatamente o que você queria? Foi você que causou tudo isso, e agora é você que se arrepende? Su Vanhou, no mundo, não existe nada tão fácil assim. Minhas palavras, uma após a outra, fizeram os dedos de Su Vanhou tremerem levemente. Naquela época, ela só queria acabar de vez com os sentimentos que eu tinha por ela. Por isso disse todas aquelas coisas cruéis sem pensar nas consequências. Eu pensei que já não me importava mais com o que aconteceu no passado. Mas, ao ver Su Vanhou de novo, e ouvir as lembranças em suas palavras, todo aquele passado que eu havia enterrado de repente voltou com tudo. Su Vanhou, você me pede para te dar mais uma chance? Mas por que você não me deu uma chance? Quando nosso carro capotou e caiu da montanha. Na vala, quando eu te implorei para que me desse o remédio de efeito rápido, para que eu pudesse salvar as minhas pernas. Por que você não me deu uma chance? Por que não me deu nenhuma esperança? Ao final, eu estava cambaleando, as lágrimas escorriam sem parar e meus olhos estavam cheios de ressentimento e ódio. Nós nos conhecíamos há 15 anos. Ela sabia muito bem que estas pernas eram como uma segunda vida para mim. Mas mesmo assim, ela mandou o médico dar o remédio para o Song Jingnian, que nem precisava dele. Depois daquilo, tive pesadelos por várias noites seguidas. Ao meu lado, Xia Jiaxin, ouvindo o meu desabafo, me segurou, penalizado. Eu balancei a cabeça e continuei. Su Vanhou, depois que fui para os Estados Unidos, pensei muito, muito mesmo. É verdade, eu era muito jovem na época. Tudo o que eu queria era estar com você. Por isso, não pensei nas consequências. Eu entendo que você me odiasse, que guardasse rancor de mim. Mas, além de te amar em segredo, eu não fiz absolutamente nada. Então por que seu ódio era tanto a ponto de querer que eu nunca mais pudesse pilotar um carro de corrida? Você vivia dizendo que cuidaria de mim no futuro. Você acha que dá para acreditar nisso? Su Vanhou tentava desesperadamente controlar a respiração. Mas minhas palavras eram como uma faca afiada, rasgando o coração dela sem piedade.
Ela não sabia o que responder. Naquela época, ela não tinha a menor noção dos seus próprios sentimentos. Que só disse aquilo porque achei que assim ela desistiria de mim. E também, naquela época, eu estava prestes a me casar com o Song Jingnian, e não sabia quem ele era de verdade. Achei que, mesmo que eu não pudesse mais trabalhar e tivesse que ficar em casa, com a capacidade dele, me sustentar não seria problema nenhum. E que o Song Jingnian com certeza não se importaria. Agora tudo mudou. Ele não tinha a menor coragem de dizer aquelas coisas de novo. Virei a cabeça e olhei para trás dele. Tinha alguém se escondendo lá, todo encolhido. Era óbvio que era o Song Jingnian, lembrando que ele foi o grande culpado pela minha perna quebrada. Dei um sorriso gelado e gritei, o que está fazendo escondido aí? Su Van-ho se virou, e sua expressão fechou na hora. Song Jingnian, você me seguiu? Volte já para casa. Song Jingnian já não estava nada feliz depois de ouvir o que ela disse. Agora, depois daquele grito, ele parou de se esconder e se aproximou. Ele quis segurar o braço de Su Van-ho, mas ela se esquivou rapidamente. Ele rangeu os dentes e olhou para mim, me medindo de cima a baixo. Finalmente, seu olhar parou na minha perna, como quem não quer nada. Nosso clube estava quase conseguindo um patrocínio da família Feng. O treino estava indo super bem, mas o mestre apareceu de repente e disse que o patrocínio melou. Quando perguntei o motivo, descobri que foi porque você não pode mais pilotar. Então, como você não suporta ver o clube se dar bem, fez a família Feng cancelar o patrocínio. Xiao Yu, você continua egoísta como sempre. Cala a boca! Que bela educação a da família Su. Do que você está falando? Su Van-ho, sem nem se importar com o próprio corpo, deu um tapa nele. O tapa foi tão forte que Song Jingnian caiu no chão, com o rosto vermelho e inchado. Se não sabe o que dizer, então não diga nada. Ninguém vai pensar que você é mudo. Su Van-ho, por instinto, tentou ir atrás de mim, mas Song Jingnian a empurrou no chão. Van-ho, eu sou seu marido. Como você pode correr atrás de outro? Su Van-ho caiu no chão. O sangue que saía de sua barriga se espalhou pelo chão. Foi só aí que Song Jingnian se lembrou de que ela estava grávida. Ele, em pânico, chamou uma ambulância e levou Su Van-ho para o hospital. Sumo ouviu a notícia e correu para o hospital. Ele deu um tapa com toda a força no rosto de Song Jingnian, perdendo toda a compostura. E, pela primeira vez, xingou. Por que diabos você tinha que sair para arrumar confusão? Sumo estava quieto em casa, quando, de repente, o mordomo entrou correndo dizendo que Su Van-ho tinha sido levada para o hospital. Com medo de que algo tivesse acontecido com Su Van-ho e seu neto, ele correu para o hospital. Mas, bem na entrada do hospital, ele deu de cara com um empregado da família Feng. Foi só aí que ele descobriu a besteira que Song Jingnian tinha feito. Eu não sou mais o filho adotivo da família Su, e sim o filho de um diplomata. Agora, o status da família Su despencou. Eles não podiam arrumar briga, ainda mais porque o neto da família Feng estava bem ao lado quando Song Jingnian estava xingando. A pessoa que recebeu ordens para capturar Su Van-ho da última vez era justamente o tio mais velho de Feng Shui. Depois de saber que eu estava bem, a senhora Su levantou a mão com força e deu um tapa nele, e aproveitou para dar um tapa em Su Van-ho também. Qual é a sua posição agora? E qual é a posição do Xiao Yu? Como você ainda teve a coragem de ir atrás dele? Su Van-ho, só por causa de tudo que você fez no passado. Você acha que ele vai te perdoar? Mãe, eu sei o que fazer. Você vai me matar de raiva. As palavras dela não só não aliviaram a mãe Su, como a fizeram apertar o coração. Depois de falar, a mãe Su nem olhou mais para eles e saiu porta fora, furiosa. Tire essas ideias da cabeça. O bebê se foi. Isso não vai acontecer de novo. Esse aborto foi uma ótima coisa para ele. Agora ele pode ficar sem nenhum fardo ou preocupação. Livre para vir atrás de mim. Vendo o rosto sombrio de Su Van-ho, Song Jingnian disse entre dentes. No dia do aniversário do velho mestre Feng, os convidados eram numerosos. Depois de entregar o presente, eu e Xia Jiaxin ficamos de lado, conversando baixinho sobre ir ao templo para rezar. Lá nas montanhas é um pouco frio, lembre-se de levar mais agasalhos. Além disso, no templo da montanha servem comida vegetariana, então só precisa levar um pouco de água e biscoitos. Ok. De repente,
percebi uma sombra na minha frente. Levantei a cabeça e vi Su Van-ho parada bem na nossa frente. O que você está fazendo aqui? Vocês vão ao templo da montanha fora da cidade? Eu nunca soube que você tinha um hobby de ficar escutando a conversa dos outros. Eu não queria dar atenção a ela, então puxei Xia Jiaxin e comecei a andar para o outro lado. Su Van-ho quis nos seguir, mas outra pessoa veio falar com ela. Durante todo o banquete, ela não teve outra oportunidade de falar comigo. No templo da montanha, fora da cidade, o céu foi clareando aos poucos, a névoa ficou ainda mais densa. Grandes e espessas nuvens brancas de vapor subiam e cobriam toda a estrada. Eu e Xia Jiaxin andávamos passo a passo pela estrada de pedra, subindo lentamente em direção ao templo no topo da montanha. Não muito longe, o som de cânticos budistas e o toque distante dos sinos ecoavam. Dentro do templo, árvores antigas cobriam o céu, e as lajes de pedra estavam cobertas de musgo. O vento soprava, e as folhas caindo faziam um som sussurrante. Os sinos de bronze pendurados nos beirais tremiam. Respirei fundo e me sentei em um banco de pedra no canto, observando Xia Jiaxin, que olhava tudo ao redor como uma criança curiosa. Deveria ter sido um momento lindo, mas foi interrompido pela chegada de Su Van-ho. Que assombração! Essa foi a primeira coisa que pensei quando vi Su Van-ho vindo em minha direção. Xiaoyu, podemos conversar com calma? Eu não queria falar com ela, mas pensei que, como eu ia voltar para os Estados Unidos, e se ela continuasse me importunando, ou me seguisse até lá, era melhor aproveitar a oportunidade para deixar tudo claro com ela. Então, eu, que já estava me levantando, sentei de volta no meu lugar. Tudo bem. Sobre o quê? Um traço de alegria brilhou nos olhos de Su Van-ho, e ela ia se sentar ao meu lado. Mas eu me levantei rapidamente e saí, parando apenas quando cheguei debaixo de uma árvore bode. Olhando para Su Van-ho que me seguiu, eu disse, estou com pressa. Se tem algo a dizer, diga logo. Su Van-ho respirou fundo, e disse tudo o que queria dizer nos últimos 6 meses. Disse que não gostava nem um pouco de Song Jingnian e que só estava fingindo estar com ele, apenas para que eu desistisse. Ela também disse que não sabia de nada sobre Song Jingnian ter me machucado, e que por isso, na hora, ela pensou em salvar Song Jingnian primeiro. Afinal, naquela época, Song Jingnian era seu noivo. Ela também disse que eles só se casaram, mas não oficializaram a união. Que o bebê foi um acidente, que foram os pais dela que queriam um neto. E agora que ela sofreu o aborto, ela ia mandar Song Jingnian embora imediatamente. Em resumo, ela esperava que eu voltasse, que pudéssemos ser como antes. Pela primeira vez, eu observei seriamente a mulher à minha frente. Ela parecia a mesma de antes, mas por que eu sentia que ela parecia tão estranha? Su Van-ho, não importa se você e Song Jingnian, do porquê você ficou com ele, de como você me machucou de verdade. O Song Jingnian nunca teria coragem de me machucar. Ele só se aproveitou da sua permissividade. Foi você que primeiro se afastou, me ignorou e me feriu. Ele só aprendeu a me machucar com você. Sendo sincero, vocês dois se merecem. O rosto de Su Van-ho ficou pálido. Ela nunca imaginou que eu diria que ela e Song Jingnian combinavam, mas a verdade é que ela nem gosta dele. Especialmente depois de descobrir a verdadeira face de Song Jingnian, ela sentia ainda mais nojo dele. Eu nem sequer olhei para ela. Continuei, foi você quem me afastou primeiro, quem me fez perder as esperanças. Eu gostava muito de você antes. Foi porque quando eu cheguei na casa da família Su, você foi a primeira pessoa a me tratar bem. Você foi praticamente toda a minha juventude. É por isso que eu gostava de você. Mas, quando você me afastou, eu vi o mundo lá fora e percebi que eu não dependo de você. Você e o Song Jingnian fizeram tantas coisas nojentas. E agora, com um simples vamos começar de novo, você quer simplesmente apagar tudo isso? Acha mesmo que é possível voltarmos a ser como antes? Impossível. Minha perna. Por causa de vocês, eu nunca mais vou poder participar de uma corrida. Enquanto a minha perna doer, eu jamais conseguirei perdoar. Su Van-ho, às vezes você é tão egoísta. Embora finja que está sempre pensando nos outros, na verdade, você só pensa em si mesma. Para me afastar, você e o Song Jingnian levaram aquela farsa a sério. E agora,
Para me reconquistar, você diz que nunca amou o Song Jinmian. Na sua cabeça, nós somos apenas ferramentas para você. Mas você tinha dito que eu seria sempre sua prioridade, que nunca me machucaria. Su Van-ho, foi você quem quebrou a promessa. Por que eu deveria simplesmente voltar atrás e te perdoar? A verdade, dita uma frase após a outra, a fez fechar os olhos lentamente. As palavras que ela queria dizer pareciam extremamente difíceis de sair. Um gosto amargo se espalhou por sua boca. De repente, ela se lembrou de muito, muito tempo atrás. Naquela noite em que eu estava com tanto medo que não conseguia dormir. Ela sentou na beira da minha cama com um ursinho e me contou uma história para dormir. No final da história, ela colocou o ursinho ao lado do meu travesseiro, e sua voz interior soou firme. A irmã vai te proteger para sempre, igual a esse ursinho. Nunca, nunca vou te machucar. Você sempre será a primeira escolha da sua irmã. Acho que a irmã só está me enganando. Não estou. Vamos fazer uma promessa de dedinho. Tá bom. Se a irmã me machucar de verdade um dia, eu nunca mais falo com você. Uma lágrima escorreu pelo canto do olho dela. Su Van-ho abriu os olhos novamente, olhando para mim, mas eu já estava descendo a montanha sem olhar para trás. Xiao Yu. Eu parei por um instante, mas não me virei. Nós, realmente não temos mais chance. Sem olhar para trás, desapareci completamente de sua vista. Su Van-ho finalmente cobriu o rosto e começou a chorar desesperadamente. Van-ho. Nos olhos de Song Jinmian não havia mais ódio nem ressentimento, apenas uma profunda tristeza. Antes, para conseguir se aproximar de Su Van-ho e subir na vida, ele fez todo tipo de maldade. Chegou a perder a única pessoa que realmente gostava dele, eu. E quando finalmente se tornou genro de ouro que todos invejavam, descobriu que a mulher pela qual ele havia se apaixonado de verdade, o coração dele já pertencia a outra pessoa, e em seu olhar só havia confusão e desamparo. E foi só depois de ouvir a nossa conversa que a ficha dele finalmente caiu. Su Van-ho não ama ninguém, ela só se importa consigo mesma. E os mais de 4 anos de dedicação dele foram por água abaixo, virando pó que se espalha ao vento. Ele sabia que, se estivesse um pouco mais lúcido, deveria deixar Su Van-ho e a família Su imediatamente. Mas agora a família Song havia cortado relações com ele, e os pais de Su também não gostavam dele. A única coisa que ele podia fazer era se agarrar com todas as forças à mulher à sua frente. Então, ele engoliu sua tristeza. Olhou para Su Van-ho com expectativa, tentando segurar sua mão. Van-ho, você ainda me tem. Vamos ter uma vida boa juntos, que tal? Mas Su Van-ho, assim como em momentos antes, nem sequer olhou para ele e se virou para ir embora. A última centelha de esperança em seu coração se apagou. Ele sabia que era impossível. Eu esperei e esperei no aeroporto até que finalmente vi Xia Jiaxin chegando apressado. Onde você estava? Por que demorou tanto? Fui ao hospital assistir a uma piada. Que piada? Song Jinmian, por um amor que virou ódio, empurrou Su Van-ho de uma encosta na montanha, causando múltiplas fraturas nela. Como o resgate demorou a chegar, as 2 pernas dela tiveram que ser amputadas. Quanto ao Song Jinmian, ele se desequilibrou e caiu também. As pernas dele também ficaram inutilizadas. Ao ouvir isso, a mãe de Su desmaiou de raiva. O pai de Su ordenou ao mordomo que, assim que os dois recebessem alta, os expulsasse de casa e os deixasse à própria sorte. Pena que, antes mesmo de saírem do hospital, eles brigaram de novo. Rolaram escada abaixo e ambos acabaram em estado vegetativo. Satisfeita? O que eu tenho a ver com isso? O avião já vai decolar, vou dormir. Eu nem me dei ao trabalho de responder. Fechei os olhos. O avião cortou o céu e desapareceu entre as nuvens.